Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área novamente. Passando para deixar os palpites de sabadão, dia 27/5. Finalmente um dia de grade cheia. Depois de uma semana dura, poucos jogos, algumas copas. Temos um sábado recheado de jogos decisivos, muitas oportunidades de mercado. Telegram provavelmente vai bombar amanhã. Temos rodada decisiva na Alemanha, na França, em Portugal. E alguns bons jogos do Campeonato Brasileiro também. Então o sabadão promete. Como já é costume nosso aqui no canal, gostaria de agradecer as pessoas novas que estão chegando. Continuar agradecendo também aqueles que nos acompanham dia após dia. E também pedir para quem curte nosso conteúdo, deixa o like, não custa nada. E ajuda nosso material a chegar a outras pessoas, para fortalecer o canal continuar crescendo. Para quem não é nosso seguidor, se quiser deixar o follow também ajuda bastante. Nós sempre continuaremos agradecendo. E para manter a nossa rotina, nosso hábito, vamos aos resumos. Dessa vez não tem nem muito o que falar, estou extremamente contente com o desempenho. Deixamos 8 palpites, dia 25/5, cravamos os 8. Tivemos novamente um 100% de aproveitamento. E isso só nos dá a certeza de que o trabalho está sendo bem feito, que todo o estudo, todas as análises estão sendo recompensadas. E poder compartilhar isso um pouquinho com vocês é muito gratificante também. E logicamente, como cravamos todos os nossos palpites, acertamos também um bilhete pronto, terceiro dia seguido, em busca do 8, que é a nossa sequência recorde. Vamos continuando, mantenho as esperanças vivas de que chegaremos lá. Eu quero dizer também que estou muito feliz com o nosso desempenho também no Telegram. A gente vem tendo dia após dia lucro, principalmente no grupo Gold, em que a gente tem mais entradas, mais bilhetes. Isso tudo é reflexo de muito trabalho, muito estudo, e está nos deixando bastante feliz que a gente possa estar passando isso para vocês também. E os grupos de Telegram também vêm crescendo num ritmo bom, a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. E aproveitando a oportunidade, para quem tem interesse e ainda não está lá, os links dos grupos de Telegram estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Também tem meu WhatsApp à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida que queira solucionar. Meu Telegram também está aberto, é só chegar e conversar. Eu queria aproveitar também e lembrá-los que todo esse material que a gente posta são opiniões pessoais, baseadas em estatísticas e estudos estatísticos, em eventos que têm alta probabilidade de acontecer, mas que em nenhum momento são recomendações de apostas. Vocês usem o material da maneira que vocês acharem melhor. Caso vocês concordem com nossas análises, vocês fiquem à vontade e montem seus próprios bilhetes, tá ok? Mas sem mais delongas, vamos aos palpites desse sabadão dia 27. Já falamos demais e temos um conteúdo extenso ainda pela frente. Iniciando a grade do dia, às 10h30 da manhã, Bundesliga, última rodada que decide o título. O Borussia Dortmund, um postulante ao título, provavelmente vai ser o campeão, não vai deixar escapar. Joga em casa contra o Mainz. Uma vitória simples já garante a taça ao Dortmund, quebrar a hegemonia do Bayern de Munique, que vem há muitos anos ganhando o campeonato alemão e incrivelmente deixou escapar esse título, tá deixando escapar esse título, lógico, ainda não acabou. Mas aqui não tem muito o que fazer, não tem mistério. Para quem quer entrar no mercado de gols, o over 1,5 tá pagando muito pouco, inclusive para montar um bilhete, teríamos que entrar de um over 2,5. A odd do Borussia tá pagando pouco também, mas cabe para montar um bilhete. Aqui eu também gosto do time da casa vencendo já no primeiro tempo. Eu não vejo outra alternativa que não seja da vitória do Borussia. Qualquer coisa que aconteça diferente disso vai ser uma zebraça. Então aqui não tem mistério, aqui casa vence. Continuando às 10h30 da Bundesliga, seguindo a rodada decisiva, o Union Berlin recebe o Werder Bremen. Aqui é uma partida importante para o Union Berlin. O Werder Bremen está apenas cumprindo tabela no campeonato. O Union Berlin está em quarto, empatado em número de pontos com o Freiburg, que está em quinto. E apenas um dos dois leva a vaga para a Champions League. A diferença está no saldo de gols, então o Union Berlin não pode nem pensar em perder pontos nessa partida. Uma vaga histórica para a Champions League. Aqui eu até gosto também de uma vitória simples para o time da casa, visto que é o único time interessado realmente no jogo. Mas acredito que a odd está pagando pouco. Eu acho que 1,44 uma vitória simples aqui é pouco, visto que o jogo não é tão desequilibrado assim. Então resolvemos operar no mercado de gols, porque além de ser uma partida importante, o Werder Bremen, mesmo desinteressado no campeonato, vem mantendo uma média muito alta de gols. Bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos, inclusive bateu o over 2,5 em 9 dos últimos 10, isso é uma média muito alta. Aqui eu não gosto muito de gol no primeiro tempo, já que as duas equipes fazem gols muito mais no segundo tempo do que no primeiro. O Werder Bremen está com ambas marcas nas últimas 10 partidas, isso é um dado impressionante. Então, dada a importância de jogo para o Union Berlin, a necessidade da vitória e o fato de o Werder Bremen ter muito gols em seus jogos, aqui a gente cabe um over 1,5 tranquilamente e nós vamos de over 1,5.
Continuando na Bundesliga, 10h30, Colônia versus o Bayern de Munique. Aquela derrota para o Leipzig provavelmente custou o título para o Bayern de Munique, mas de qualquer forma deve vencer esse jogo. É o time que vai entrar com interesse no campeonato ainda. O Colônia já está apenas cumprindo tabela. E o Bayern vai fazer o dever dele e vai torcer para um tropeço improvável do Borussia Dortmund. Mas ainda assim não resta outra alternativa para o Bayern. Ele deve vencer esse jogo até com alguma tranquilidade. Aqui nós vamos de fora vence. Às 10h30, continuando na Bundesliga, o Frankfurt recebe o Freiburg. Sempre é bom salientar também que nós buscamos jogos de times que estejam interessados no campeonato, que seja relevante para os times ainda, o que é o caso nesse jogo. O Freiburg é o quinto colocado, empatado em pontos com o Union Berlin, como falamos anteriormente. Os dois brigam pela última vaga na Champions League. Quem perder dos dois vai para a Europa League. E uma vaga na Champions para o Freiburg seria muito importante, que é um time médio da Europa, dificilmente figura entre os times que classificam para a Champions. Já o Frankfurt sonha com uma vaga na Conference League. É difícil porque está 3 pontos atrás do Leverkusen e ainda tem o Wolfsburg no meio, mas é o sonho, é a última partida do campeonato, não tem muito o que fazer. É vencer ou vencer, e enfrenta um adversário motivado também. Aqui devemos ter um jogo bom, um jogo movimentado. O Frankfurt jogando em casa é uma equipe muito ofensiva, se joga pro ataque, tem jogadores bons. O time bateu o over 1,5 em impressionantes 97% dos jogos. Isso é um índice absurdo. Bateu over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos. Aqui é a tendência de um jogo equilibrado, mas também a tendência de um jogo para gols, porque ambas as equipes vão buscar a vitória. E isso aliado ao fato de que o Frankfurt invariavelmente tem muitos gols em seus jogos. Então vamos operar mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Também às 10h30, rodada definitiva, todos os jogos são no mesmo horário. O Bochum recebe o Leverkusen. O Bochum está em 16º, é o antepenúltimo do campeonato. No campeonato alemão, os dois últimos são rebaixados direto. E o antepenúltimo, ele joga um playoff de rebaixamento com o terceiro colocado da segunda divisão. O Bochum está empatado em pontos com o Stuttgart, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Augsburg, que é o 14º, também tem apenas 2 pontos à frente. Então o Bochum precisa dessa vitória. Não tem outra alternativa, visto que o Schalke também está logo atrás. Tem apenas 1 ponto, então a briga são 4 times no intervalo de 3 pontos que brigam por 2 vagas na permanência, pela permanência, lógico, uma vaga no playoff e uma vaga para a segunda divisão, que essa ninguém quer ter, né? Então a tendência de jogo movimentado, bom, vai querer a vitória a qualquer custo. Lá, já o Leverkusen está em 6º colocado no campeonato, a única função é garantir, confirmar a vaga na Conference League. O time está 1 ponto à frente do Wolfsburg, é um time ofensivo. Ambos os times têm média acima de 3 gols por jogo. O Bochum bateu over 1,5 em 91% dos jogos do campeonato. Já o Leverkusen bateu em 88%. Aqui a tendência de jogo para gols, devido à situação do campeonato, ser a última rodada, a rodada decisiva. Eu gosto também do over 2,5, apesar de que a odd não está pagando muito. Inclusive também a odd do over 1,5 também não está pagando muito, mas para usar para compor um bilhete ela serve. Então aqui nós vamos de over 1,5. E finalizando no campeonato alemão, nosso último palpite nessa temporada do campeonato alemão. Uma liga que nos deu muitas felicidades em over de gols e algumas decepções, principalmente com o Leipzig. O Stuttgart recebe o Hoffenheim, também às 10h30, lógico. O Stuttgart está em 15º, com o mesmo número de pontos do 16º. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo de vida ou morte para o time da casa. Já o Hoffenheim tem 13º, 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Corre um certo risco, mas só uma combinação de resultados muito improvável faz com que o Hoffenheim caia. Mas ainda assim, seria interessante marcar um pontinho. Aqui é um jogo extremamente relevante para as duas equipes, extremamente importante. Temos a tendência de um jogo movimentado. As duas equipes bateram over 1,5 em 9 dos seus últimos 10 jogos, over 2,5 em 7 dos seus últimos 10 jogos. Temos a tendência de um jogo para gols. O Stuttgart marcou nas últimas 9 partidas, tomou gol nas últimas 8. Ambas marcam nas últimas 8. O Hoffenheim marcou em 9 das últimas 10, tomou nas últimas 6, então aqui não tem outra escolha. Aqui para quem quer arriscar um pouquinho mais. Eu gosto também do over 2,5, mas nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. E é isso, encerramos a temporada 2022-2023 do Campeonato Alemão. Esperamos ansiosamente para a próxima, uma das ligas que a gente mais gosta de operar, e em breve ela volta. Às 11 horas, chegando na República Tcheca, rodada importantíssima também. Assim como na Alemanha, é uma rodada decisiva, é a última. O Sparta Praga recebe o Pilsen. O Sparta Praga é o líder do campeonato, 3 pontos à frente do Slavia Praga. Já o Pilsen é o terceiro colocado, não corre o risco de perder essa posição, também não chega no segundo.
Então, teoricamente, o jogo é relevante apenas para o time da casa, que quer o título, confirmar o título, e o empate já garante. Se perder o jogo, a tendência de perder o título é grande, já que o saldo de gols do Slavia Praga é muito melhor. A odd para o time de casa tá pagando 1,65, é uma odd interessante, visto que é o único time interessado no jogo. Eu gosto bastante dessa entrada, até provavelmente eu vou fazer essa entrada simples. Aqui para compor um bilhete eu vejo duas opções boas. Eu vejo o caso empate anula como uma boa opção e também o over 1,5. Mas dado a relevância do jogo, a importância do jogo, eu não acredito que o time da casa deixe escapar esse título, ainda mais contra um time que já não está tão interessado assim no campeonato. Então aqui nós vamos de casa empate anula. No outro jogo importante da rodada na República Tcheca, o Slavia Praga recebe o Eslovaco. O Eslovaco também é outro time que já não tem interesse nenhum, enquanto que o Slavia Praga é o segundo postulante ao título, deve entrar com a faca nos dentes para ganhar esse jogo de qualquer maneira e torcer por um tropeço, uma derrota do Sparta Praga. Aqui o time da casa deve vencer, no entanto a odd está muito baixa, então resolvemos operar no mercado de gols. O Slavia Praga bateu o over 1,5 em 94% dos jogos do campeonato, bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos, e principalmente pela importância do jogo no campeonato, isso aqui deve ser um jogo de gols. Para quem quer arriscar um pouco mais, eu gosto também da entrada de um over 2,5, tá pagando 1,57, dá para fazer uma entrada simples. Mas aqui para compor um bilhete nós vamos de over 1,5. E aqui também encerramos o campeonato tcheco desse ano. É outro campeonato que a gente gosta muito de operar no mercado de gols. Geralmente nos entrega o over. É mais uma liga que a gente aguarda ansiosamente pelo retorno. Às 12h30, pelo campeonato da Finlândia, o Mariehamn recebe o HJK Helsinki. O time da casa é o penúltimo colocado, tem apenas uma vitória em 7 jogos. Já o HJK é o vice-líder, tem um ponto atrás do KuPS. É o maior time da Finlândia, mais tradicional, que costuma figurar às vezes em competições europeias de menor porte. Aqui eu gosto também de uma entrada simples, a favor do time visitante. Tá pagando 1,50, mas eu confesso que eu achei ainda uma odd baixa. Acho que poderia ser um pouquinho maior, mas é uma entrada que eu gosto bastante. Para quem quer operar no mercado de gols, também tem uns dados interessantes. O Mariehamn bateu o over 1,5 em todos os jogos do campeonato. O HJK Helsinki só não bateu em um. O time da casa marcou em 9 das últimas 10, tomou nas últimas 10 partidas também. Bateu as marcam em 9 das últimas 10. Duas equipes possuem uma média acima de 3 gols por jogo nas últimas 10 partidas. Tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. 14 horas chegando em Portugal, mais uma rodada decisiva de uma liga importante. O Benfica recebe o Santa Clara. Último jogo, rodada decisiva. Decisão do título está entre Benfica e Porto. O Benfica está 2 pontos à frente do Porto. Tem um saldo melhor, então teoricamente o empate deve garantir o título. No entanto, o time não vai arriscar, até porque enfrenta um time que está muito mal no campeonato. O Santa Clara é o 18º, já está rebaixado. Não deve oferecer muita oposição ao time do Benfica. Aqui é uma diferença entre clubes gigantesca. O Benfica tem 62 pontos a mais do que o Santa Clara. Aqui o Benfica deve vencer com bastante tranquilidade. Então aqui nós já vamos de casa, vence já no primeiro tempo. No outro jogo extremamente relevante do campeonato português, o Porto enfrenta o Vitória de Guimarães. O Vitória é o 5º colocado, o máximo que pode acontecer é perder a 5ª colocação para o Oca. No entanto, as duas equipes já estão qualificadas para a Conference League, então mesmo que perca, o resultado é indeterminante para qualquer mudança na qualificação para ligas europeias. Já o Porto precisa da vitória e torcer para o Benfica ter uma improvável derrota contra o Santa Clara, mas aqui o Porto deve fazer seu dever de casa, é muito favorito, é o único interessado nesse jogo. Aqui não faz sentido nós entrarmos no mercado que não seja algo a favor do time da casa, vitória time da casa, vitória simples. A odd está pagando pouco, então para quem quer arriscar um pouco mais, eu acho interessante também uma vitória do time da casa já no primeiro tempo. Mas para compor um bilhete nós vamos de vitória simples para o time da casa. Aqui casa vence. Os 15h45, campeonato belga, outro campeonato também que é figurinha carimbada aqui no canal, nos entrega muito over de gols. O Standard Liège recebe o Cercle Bruges. São duas equipes com média de gols muito alta. As duas equipes nos entregam bastante over 1,5. O Standard Liège bateu over 1,5 em 86% dos jogos do campeonato, o Cercle Bruges em 82%. Ambas bateram over 1,5 em 9 dos seus últimos 10 jogos. Inclusive a taxa do over 2,5 aumentou muito nesses últimos jogos. Aqui cabe tranquilamente uma operação no mercado de gols. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe uma aposta de um gol já no primeiro tempo. Um over 2,5 é um pouquinho mais arriscado, mas também cabe. Tá com uma odd de 1,60, é uma odd interessante. Aqui para compor um bilhete nós vamos de over 1,5.
Às 16 horas, chegando na França, o campeonato também está se encerrando, faltam 2 rodadas, essa é a penúltima rodada. O Lille recebe o Nantes. Aqui é uma partida importante para as duas equipes. O Lille está em quinto colocado, 2 pontos atrás do Mônaco. O Mônaco está ficando com a vaga na Europa League, enquanto que o Lille está numa Conference League. Aqui é uma vitória importante para o time da casa, porque a Europa League é muito mais relevante, traz muito mais retorno financeiro. Já o Nantes é o 17º, está na zona de rebaixamento. Aqui a briga com o Auxerre, que está em 16º, a diferença é de 1 ponto, faltam 2 rodadas. Qualquer ponto para o Nantes aqui é fundamental. Até as estatísticas de gols das duas equipes não é absurdamente alta. O Lille bateu over e meio em 75% dos jogos do campeonato. Nos últimos 10 jogos bateu em 7 de 10, o Nantes em 8 de 10. No entanto, é uma partida extremamente relevante para as duas equipes no campeonato. O Lille deve partir para cima. Aqui o empate não interessa para o Lille. A derrota não interessa para nenhuma das duas equipes. Então acredito que se um time abrir o placar, o outro vai ter que se abrir e ir para o jogo. Acredito num jogo de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Também às 16 horas, continuando no campeonato francês, o Strasbourg recebe o PSG. Aqui temos um jogo que não é tão relevante assim. O Strasbourg, devido à ótima campanha recente, fugiu da zona de rebaixamento e já não corre mais risco. O PSG é campeão. No entanto, são duas equipes com média de gols muito altas no campeonato, acima de 3 gols. No jogo do PSG geralmente temos bastante gols. O Strasbourg tem uma taxa de 92% de over 1,5 no campeonato. Seu número altíssimo, uma das maiores do campeonato, se não a maior. Nos últimos 10 jogos bateu over 1,5 em todos os jogos. O Paris Saint-Germain bateu em 9 dos últimos 10. E o Paris Saint-Germain, além de ser um time que marca muitos gols, tem uma defesa que é vazada. Tomou gol em 8 dos últimos 10 jogos. Então, mesmo sendo um jogo irrelevante para o campeonato, que temos uma tendência de jogo para gols, acredito, lógico, numa vitória do Paris Saint-Germain. Só que esse fato do interesse me faz ter um pouco de pé atrás. Para quem quer arriscar na vitória do PSG, tá pagando uma odd legal, 1,62. O PSG é uma odd boa no campeonato francês, mas nós preferimos diminuir o risco e operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 16 horas, mais um jogo do campeonato francês. O Rennes recebe o Mônaco. Aqui sim temos um jogo extremamente relevante para o campeonato, um jogo extremamente importante. Aqui as duas equipes ainda estão interessadas no campeonato. O Mônaco é o quarto, uma vitória garante uma vaga na Europa League. Já o Rennes é o sexto, 1 ponto atrás do Lille. E o quinto colocado garante uma vaga na Conference League. Então esse jogo é a última chance do Rennes tentar uma vaga em competição europeia da próxima temporada. Em relação a gols, o Mônaco é uma equipe que sempre bate o over 1,5, dificilmente dá errado. O Rennes tem uma taxa de 81% de jogos com over 1,5 no campeonato, o Mônaco de 89%. O Rennes bateu over 2,5 em todas as últimas 4 partidas. O Mônaco bateu over 1,5 em 8 das últimas 10, tomou gol em 8 das últimas 10. Então temos uma tendência de jogo para gols, ainda mais pela situação do campeonato em que as duas equipes precisam da vitória. Aqui nós vamos de over 1,5. Também às 16 horas, mas agora pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Vasco. Fortaleza é o 11º colocado com 10 pontos, enquanto que o Vasco é o 16º com 6. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Fortaleza é muito forte jogando em casa, vem de vitória sobre o São Lourenço pela Copa Sul-Americana. O Vasco tem sido irregular em seus jogos, alguns jogos joga bem, outros nem tanto, outros jogam horrivelmente mal. Aqui eu gosto de algo a favor do time da casa, a odd tá boa, 1,73 para uma vitória simples. É um jogo que eu vou observar com mais carinho para fazer essa entrada simples. No entanto, o Vasco é um time imprevisível, pode dar muito trabalho para Fortaleza fora de casa. E por esse motivo, resolvemos optar pelo mercado de gols, visto que o Fortaleza é um time que marca muito em casa, faz muitos gols. E é um time que é aberto, dá chance para o adversário marcar gols também. Nos últimos jogos em casa, o Fortaleza tem sido muito movimentado. Temos um 0-0 aí no meio com o São Paulo, mas foi um jogo atípico. Nos últimos 10 jogos em casa, o Fortaleza teve 2 4-0, 2 3-2, 1 4-2, 2 6-1. Então, tendência de jogo para gols. Aqui tem algumas entradas possíveis para quem quer fazer uma aposta simples. Cabe uma vitória do Fortaleza, a odd tá boa. Para quem quer compor um bilhete, um caso empate anula ou uma dupla chance para o time da casa. E para quem quer operar no mercado de gols, que vai ser o nosso caso nesse momento, nós vamos de over 1,5. 18h30, Flamengo recebe o Cruzeiro também pelo Campeonato Brasileiro. Aqui é um jogo que pode gerar alguma controvérsia. O Flamengo tem sido muito irregular, jogou muita bola contra o Fluminense. Já contra o Corinthians e contra o Nublense na Libertadores não jogou muito, jogou pouco por sinal. Os dois têm empatados em pontos na tabela com 12. O Cruzeiro é o quinto, o Flamengo é o sexto. O Flamengo vem numa sequência boa no Brasileirão, são 3 vitórias seguidas. Já o Cruzeiro veio de uma derrota dura em casa para o Cuiabá e o time não jogou bem. Eu vi esse jogo, não criou muitas chances. A vitória do Cuiabá foi de certa forma justa. Aqui para quem quer operar no mercado de gols, cabe o over 1,5. Mas o Flamengo tem dado alguns sustos em nós nesse over 1,5. Em alguns jogos também não tem batido esse over 1,5. Uma entrada interessante nesse jogo seria o under 3,5.
tá pagando legal, 1.40. Mas eu prefiro nunca entrar em under no jogo do Flamengo. O Flamengo tem um poderio de ataque muito grande, a gente nunca sabe quando vai deslanchar. Gabigol, tem Pedro, tem Cebolinha. Aqui para quem quer entrar de vitória simples pro time do Flamengo, tá pagando 1,62, é uma odd relativamente legal. Mas aqui para compor um bilhete nós vamos de casa empate anula. E encerrando a grade do dia, se eu não me engano, foram 20 análises, 20 palpites. Na verdade, análises foram muito mais, mas algumas a gente acaba não postando que a gente acha que não é tão relevante. Às 21 horas, também pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Goiás. O Dorival acertou o time de São Paulo. O time vem jogando equilibradinho, muito forte na defesa. O time vem jogando bem, até não é um futebol que é muito vistoso, mas é um futebol objetivo, futebol eficiente. São Paulo é o 8º colocado com 12 pontos, enquanto que o Goiás é o 15º com 7, 2 pontos à frente da zona de rebaixamento. São Paulo vem de 3 vitórias seguidas, ganhou do Sport na Copa do Brasil, ganhou do Vasco no Brasileiro e ganhou do Puerto Cabello na Sul-Americana. Enquanto que o Goiás também vem numa sequência razoável, ganhou do Botafogo em casa, empatou com o Bahia fora e ganhou do Universitário pela Sul-Americana. Então foram 3 jogos interessantes do Goiás. Aqui eu vejo uma tendência de vitória pro time de São Paulo, no entanto a odd está baixa. Aqui não tem odd para entrar com empate anula, então a gente acha mais interessante operar no mercado de gols. O time de São Paulo é um time que não faz muitos gols na partida, também não toma muitos gols. Aqui eu vejo 2 possibilidades no mercado de gols. O São Paulo não bateu over 1,5 em apenas um jogo do campeonato, bateu over 1,5 nos seus últimos 4 jogos. O Goiás também é uma equipe que tem poucos gols em seus jogos, toma poucos gols, faz poucos gols. Aqui eu gosto de uma entrada over 1,5, acredito que vai sair, mas eu acho que uma entrada mais segura e a odd ainda está melhor. Nós vamos de under 3,5. E essa foi a grade do dia. Esse vídeo foi um pouco mais extenso que normal devido à quantidade maior de jogos. E antes do bilhete pronto, quero lembrá-los novamente dos nossos canais de Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do canal. Quem tiver interesse serão todos bem-vindos, tanto no grupo Free como no grupo Gold. Até aproveitando a oportunidade, algumas pessoas me perguntaram no WhatsApp, eu respondo todo mundo. Mas falando aqui de forma geral para todo mundo saber, a diferença entre o grupo Free e o grupo Gold é que o grupo Gold a gente deixa um número de entradas muito maior, o número de bilhetes muito maior que o grupo Free. Digamos que o grupo Free é uma espécie de amostra grátis do grupo Gold. E no bilhete pronto de hoje nós temos um over 1,5 no jogo de Fortaleza e Vasco da Gama e uma vitória simples do Porto em cima do Vitória de Guimarães. Provavelmente nos grupos de Telegram nós teremos muito mais bilhetes. E por hoje era isso. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu nosso conteúdo, ajuda o nosso canal, deixa um likezinho. Isso faz com que o vídeo tenha mais engajamento, possa chegar a pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Isso vai nos fortalecer, fazer nós continuarmos crescendo. Para quem chegou até aqui também e não é seguidor ainda, se quiser deixar o follow, a gente está aqui todo dia deixando o melhor material possível que a gente pode para vocês. Quero desejar a vocês um ótimo final de semana, que seja um final de semana abençoado, que todos tenhamos muito boa sorte. Um abraço a todos, se Deus quiser estaremos aqui amanhã novamente. Até mais, valeu!